Dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará, em reunião agora pela manhã, antes do início da sessão ordinária da Assembleia, entre outras medidas, aprovou o pedido de licença para tratar de assuntos particulares do deputado estadual Fernando Santana, primeiro vice-presidente daquela Casa Legislativa. Em seu lugar, vai assumir o primeiro suplente do PT, vereador de Fortaleza, Guilherme Sampaio. Tem início, com a licença do deputado Fernando Santana, o rodízio de deputados estaduais do PT para permitir que os suplentes assumam vagas na Assembleia Legislativa. Imediatamente à aprovação da licença de Fernando Santana pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio anunciava também o seu pedido de licença por igual tempo, 4 meses, para ocupar a cadeira do deputado estadual Fernando Santana. Vamos ouvir o que disse Guilherme Sampaio. Recebi agora cedo a convocação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para que eu possa assumir, a partir de amanhã, o mandato de deputado estadual e representar o povo cearense na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A minha primeira palavra é de uma imensa gratidão pelo reconhecimento aos 36.063 cearenses que confiaram o seu voto à minha possibilidade de trabalhar, de representá-los, de fazer a defesa daquelas bandeiras e daquelas causas que dão sentido à minha militância política, à defesa da educação pública, um conjunto de pautas que compõem a minha trajetória já de 5 mandatos como vereador de Fortaleza e ainda tendo a oportunidade de assumir o mandato de deputado estadual no início do governo do governador Elmano. Eu espero poder, na Assembleia, qualificar, fortalecer o debate e a interação com a sociedade sobre as políticas que estão sendo propostas pelo governo estadual nessa nova quadra associada à boa notícia da presença do presidente Lula à frente dos destinos do nosso país. Eu quero expressar, mesmo indo para a Assembleia, na condição de suplente para um mandato temporário, eu gostaria de expressar a minha imensa gratidão pelo aprendizado compartilhado com os colegas vereadores e vereadoras ao longo desses 5 mandatos em que eu estou aqui na Câmara Municipal. Penso que quando um vereador se elege deputado estadual, se elege deputado federal, é um pouco desse patrimônio coletivo, desse acúmulo, de aprendizado pelo convívio, pela generosidade da escuta e, às vezes, pela necessária agressividade da defesa dos nossos princípios, dos nossos valores e das nossas ideias. É esse patrimônio que vai junto comigo para a Assembleia Legislativa. O vereador Guilherme Sampaio já vai ser a segunda vez, a partir de amanhã, a segunda vez que ele, na condição de vereador de Fortaleza, assume temporariamente o mandato de deputado estadual. A nossa Constituição proíbe que qualquer pessoa tenha mais de um mandato eletivo. Você não pode ser eleito para deputado e vereador ao mesmo tempo. Ou você é vereador ou é deputado. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu, há algum tempo, que o suplente, no exercício do mandato, ele não é titular do cargo.
Por conseguinte, ele pode assumir temporariamente um outro mandato, sendo titular já de um deles. É o caso do vereador Guilherme Sampaio. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A Constituição proíbe que qualquer brasileiro tenha mais de um mandato eletivo. Mas a política cearense está cheia de novidades. Tem novidades para todos os gostos. A primeira novidade é um deputado lutar para conseguir apoio dos colegas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito e, imediatamente, após conseguir o seu intento, pedir licença do mandato para tratar de assuntos particulares. Ora, a luta de um deputado para conseguir criar uma CPI sempre foi, agora nós temos uma exceção, é a primeira vez que vai acontecer isso, sempre foi para ele ser ou o presidente ou o relator dessa CPI. Porque são as duas posições realmente de destaques na CPI. Eles falam muito, eles podem questionar mais do que os outros integrantes da CPI, eles têm mais espaço na mídia, como presidente, como relator, do que qualquer um outro integrante da CPI. Por isso que é interessante ser presidente ou relator. Um dos dois cargos é destinado para o autor principal do pedido de instalação da CPI. E agora, para surpresa geral, depois de vários meses de luta, comandando uma comissão especial na Assembleia para investigar a má qualidade dos serviços prestados pela Coelce. Depois, apoderando-se de um relatório de uma comissão especial do Ministério Público Estadual, que constatou que a Coelce presta um serviço de péssima qualidade aos cearenses. Acaba de conseguir as assinaturas dos outros 45 deputados estaduais. A Assembleia tem 46 deputados. Um é o Fernando Santana, que saiu pedindo o apoio dos colegas para a CPI e conseguiu o apoio dos outros 45. Agora, ele pede licença e não vai participar da CPI. Se a CPI for instalada amanhã, ele não pode participar dela, porque ele está de licença. E, como de licença, não pode ter nenhuma atividade legislativa. Mas isso é uma novidade que acaba se constituindo numa aberração. Ainda não está concluída a atenção. Ainda não está concluída a negociação entre o deputado federal Robério Monteiro, nomeado secretário de Recursos Hídricos do governo Elmano de Freitas, e o primeiro suplente de deputado federal, Leônidas Cristino, o seu substituto imediato. Robério Monteiro, dizem alguns dos seus correligionários, está exigindo de Leônidas que todas as emendas parlamentares que o deputado tem direito sejam dele, Robério, e não do titular Leônidas, quando no cargo estiver. Quer também, Robério, que alguns cargos do gabinete sejam dele, Robério, e não de Leônidas. E Leônidas estaria resistindo em concordar
com essas exigências. No ambiente político cearense, o comentário é de que o deputado federal Idilvan Alencar, um dos integrantes do PDT, que apoiaram no primeiro momento a candidatura de Eumano de Freitas, do PT, está agastado com o governador Eumano em razão dos cargos dele indicados, que haviam sido indicados por ele e Idilvan, agora estarem sendo trocados por pessoas indicadas, sobretudo na região do Cariri, pelo deputado federal José Guimarães, do PT de Eumano. Na capa do site do jornal Estadão, desta manhã, está uma matéria destacando que os senadores da República decidiram diminuir os dias de trabalho naquela casa do Congresso Nacional. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, na primeira reunião, após terem emendado o feriado de Carnaval, os senadores decidiram se autoconceder semanas reduzidas de trabalho. Com o aval do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foi definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas-feiras terão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não precisarão trabalhar nesses 2 dias, pois não será considerado falta. Os senadores também instituíram o mês de 3 semanas. Funcionará assim. Na última semana do mês, o trabalho será remoto e com pauta tranquila. Na prática, o senador só precisará trabalhar 9 dias no mês em Brasília. O salário atual dos senadores é de R$ 39,2 mil, mas o valor irá saltar para R$ 41,6 mil a partir de abril. O reajuste foi definido no final do ano passado. O líder do Podemos no Senado, Oriovisto Guimarães, do PR, defendeu a medida. Acho que foi um avanço. Isso vai permitir um maior contato com a base de cada senador, 1 semana por mês, afirmou. Segundo o parlamentar, a decisão foi unânime entre os líderes partidários. Muito bem. Municipal do PDT terá uma reunião ampliada amanhã, quinta-feira, onde definirá sua pauta de mobilizações, já com vistas às eleições municipais do próximo ano. O PDT estadual havia programado uma reunião também para amanhã, mas esta reunião foi eliminada porque deram um bypass, um traçado no senador Cid Gomes, que queria essa reunião para decidir quem seriam indicados, quais os deputados seriam indicados para a liderança e vice-liderança do PDT na Assembleia. E decidiram, a revelia decide, que a composição de líder e vice-líderes continuará a mesma que era da legislatura passada, ou seja, Guilherme Landim, o líder, Marcos Sobreira e Jová, os 2 vice-líderes. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva.
Bom, com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que a Petrobras diminui valores da gasolina e do diesel. Em nota, a Petrobras informa que o objetivo das reduções é buscar o equilíbrio dos preços da companhia aos mercados nacional e internacional e também com o retorno dos tributos federais. Nós também temos que Jair Bolsonaro pode ser ouvido pela Polícia Federal no exterior. Há uma investigação em curso e ele é um dos investigados formalmente. E é claro que em algum momento ele vai ter que ser ouvido, afirma o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O relator apresenta plano de trabalho para a discussão de uma reforma tributária. Este grupo de trabalho da reforma tributária foi criado no dia 15 de fevereiro e tem inicialmente 90 dias para concluir esses trabalhos. A Polícia Federal investiga pesca e comercialização ilegal de lagosta no Ceará. Esses crimes, 60 mandatos desses crimes foram expedidos no dia de hoje. E também temos que o projeto determina que instituições públicas de ensino superior ofereçam vagas no ensino à distância. Conforme a proposta, o quantitativo de vagas para o ensino à distância será definido em regulamento pelo Ministério da Educação, mas não poderá ser inferior ao dobro daquele previsto para os cursos presenciais. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, temos em principal manchete sobre as alterações na jornada nos senadores da República, como já lida aqui pela Stephanie hoje. Também temos sobre justiça, que Deltan Dallagnol diz que não tem dinheiro na cueca e não tem triplex em defesa de Marcelo Bretas. Sobre economia, temos uma análise de Fernando Haddad, que ganha a primeira batalha, mas taxa de exportação terá obstáculo no Congresso Nacional. Com os destaques do Globo, temos a coluna de Lauro Jardim, que destaca a casa que hospeda Jair Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos, virou um acampamento. Também sobre o ex-presidente, interferências dele na Receita Federal vão de dívidas de igrejas à ajuda para a defesa de seu filho Flávio. E com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos uma entrevista com Sérgio Moro. Ele tenta se descolar de Bolsonaro e diz que Lula cria condições para crises de corrupção. O ex-juiz critica o loteamento de cargos e afirma não voltar ao grupo do ex-presidente. E também sobre o governo Lula, ministro recebeu por dias sem agenda em viagens no Brasil e no exterior. Juscelino Filho, o ministro das Comunicações, solicitou diárias por fim de semana sem compromissos. Muito bem. Ontem nós registramos aqui que o governador Elmano de Freitas, antes de ontem, na segunda-feira, depois de uma conversa com o senador Cid Gomes, lá em Sobral, no último fim de semana, nomeou o deputado federal Robério Monteiro para a Secretaria de Recursos Hídricos. E nós dissemos agora há pouco que a negociação entre Robério Monteiro, que diz abertamente que não tinha interesse, não tem interesse em ser secretário de Recursos Hídricos, por isso está exigindo que o seu suplente para assumir dê para ele, Robério, todas as emendas parlamentares que o deputado tem direito e mais alguns ou quase todos os cargos de confiança do gabinete. Esses cargos são nomeados diretamente pelo deputado. Mas ontem o governador Elmano nomeou 10 subsecretários. Na verdade, o nome oficial não é subsecretário. O nome oficial é secretário executivo. Aí tem secretário executivo de planejamento e gestão interna, de uma secretaria, de outra e de outra. Então, ele nomeou 10 secretários executivos e nomeou 8 novos secretários. Na relação pela ordem que está no Diário Oficial, o primeiro nomeado foi o Valdemir
Catânio de Sena Júnior. Ele foi nomeado para a Secretaria de Articulação Política. Catânio é um dos nomes mais conhecidos na política de Fortaleza, porque ele é a pessoa mais próxima à ex-prefeita e hoje deputada federal, Luiziane Lins. Dizem até, brincando, que ele foi prefeito de Fortaleza nas duas gestões de Luiziane. Pois bem, a primeira nomeação foi de Catânio para a Secretaria da Articulação Política. Foi nomeado também o deputado estadual Oriel Guimarães Nunes Filho. Ele vai para a Secretaria da Pesca e Aquicultura. É uma das novas secretarias criadas no governo Elmano. Foi nomeada Juliana Alves para a Secretaria dos Povos Indígenas. Foi nomeada Jade Afonso Romero, que é a vice-governadora do Estado do Ceará, para a Secretaria das Mulheres. Foi nomeada a Maria Zelma de Araújo Madeira para a Secretaria da Igualdade Racial. Foi nomeada Michele Benevides Meira para a Secretaria da Diversidade. Foi nomeado José Ilo de Oliveira Santiago, que não é o jornalista, nosso colega, José Ilo de Oliveira Santiago, o jornalista hoje é assessor do Tribunal de Justiça do Ceará. José Ilo aqui foi nomeado para a Superintendência de Adjunto de Rodovias. E foi nomeada a Adelita Monteiro Nunes, secretária da Juventude, e, finalmente, nomeado Vladson da Silva Viana para a Secretaria do Trabalho. É uma outra nova secretaria criada no governo Elmano de Freitas. Ministras do governo Lula reuniram-se esta manhã em Brasília, no Palácio do Planalto, com a presença da primeira-dama Janja, inaugurando a programação comemorativa do Dia da Mulher em 8 de março. A ministra Simone Tebet falou em nome das integrantes dessa reunião. Vamos ouvi-la. Estamos diante da esplanada mais feminina da história do Brasil. Isso não é pouca coisa para quem, como eu e algumas dessas mulheres aqui aguerridas, fazem política há muito tempo no Brasil. Eu tive várias primeiras vezes na minha vida. Que bom que agora não é mais primeira vez, já sou a segunda. Oxalá, daqui a um tempo, eu venha para falar assim, sou a 100ª mulher a ocupar determinado cargo no Brasil, porque é isso que nós queremos. Porque quando nós, mulheres, chegamos pela primeira vez no espaço público, isso não nos traz um sentimento de orgulho, nos traz um sentimento de indignação, de que em pleno século XXI, depois de mais de 500 anos de história, nós que somos a maioria da população brasileira, ainda temos que enfrentar obstáculos para sermos a primeira. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita, a primeira vice-governadora do meu estado. Depois, no Senado Federal, tive que enfrentar muitas batalhas em espaços que eram considerados eminentemente masculinos. Fui a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque o argumento sempre é assim, aqui tem que ter um timbre masculino, porque aqui só homem para aguentar e resistir e aprovar projetos tão importantes e relevantes. E nós enfrentamos e conseguimos colocar uma mulher e fui nomeada a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
No final, quando nós estávamos, Janja, disputando a presidência do Senado, eu tive o choque de ver que em 198 anos de história do Senado Federal, eu era a primeira mulher a ser candidata. E as pessoas falaram, não saia candidata porque você vai perder. Eu falei, eu sei que eu vou perder, mas eu sou candidata para abrir caminho, porque um dia eu vou ter orgulho de aposentada, com meus cabelos brancos, olhar para frente e dizer, uma mulher assumiu a presidência do Congresso Nacional e, de alguma forma, eu abri caminho para que isso acontecesse. É isso que nós, mulheres, estamos fazendo aqui. Nas minhas breves palavras, eu quero dizer que o presidente Lula só me deu uma determinação, que o pobre esteja no orçamento público brasileiro. Eu quero dizer para vocês que eu e a nossa equipe vamos fazer isso com o maior prazer, porque a cara mais pobre do Brasil, lamentavelmente, é a cara de uma mulher negra do Nordeste brasileiro. Então vai ser com muita satisfação que o cobertor curto do orçamento, eu e as nossas ministras vamos puxar para o lado da mulher negra do Nordeste brasileira, porque foi a mulher negra, a mulher branca, a mulher de qualquer raça, a mulher de qualquer região que elegeu o presidente Lula e restabeleceu a democracia no Brasil. Bom, nós citamos aqui os 8 novos secretários que foram nomeados ontem pelo governo do Elmano de Freitas. Aí ainda faltam ser nomeados alguns outros secretários e a expectativa é de que essas nomeações ocorram nas próximas horas. Segundo aliados, ou segundo integrantes lá do staff governamental, o governador quer ter toda a nova estrutura, todo o novo organograma da administração pública estadual traçada por ele e seus assessores para estar em pleno funcionamento já a partir deste mês de março. Ontem, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, falou sobre a instalação de uma CPI no Senado para investigar esses casos de vandalismos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro passado. Mas ele não fez referência, já tinha lá um pedido, mas ele não fez referência ao pedido que foi organizado e estruturado pelo deputado federal cearense André Fernandes. Significa dizer que esta CPI, CPMI, é uma comissão parlamentar mista de inquérito defendida pelo deputado federal cearense André Fernandes. Como nós já dissemos aqui anteriormente, não vai ser instalada de imediato. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!